Paz do Senhor Jesus a todos, professor Ricardo, mais uma aula do nosso curso Teológico Ceifa. E hoje entraremos em uma nova matéria, nosso terceiro livro, Livros Históricos. E hoje farei uma pequena introdução, tá? Já que esses vai ter muito conteúdo, irmãos. São praticamente 12 livros aí para nós estudarmos. Então, vamos arrochar sem mais delongas, sem demora, sem enrolação. O que são os livros históricos, professor? Quais são suas narrativas? Do que se trata? Então vamos lá. Os livros históricos, praticamente, eles aí propõem um estudo panorâmico, tá? Dos próprios, ou seja, são uma narrativa que conta acontecimentos históricos específicos da nação de Israel, tá? Então o objetivo dele vai ser esse, contar a história de Israel no período pré-monárquico, ou seja, quando ainda o governo era uma teocracia. Aqui o governo está sob o governo dos juízes, homens que Deus levantava, como Otiniel, Sansão, enfim. Estes homens governavam o povo, não como rei, mas como líderes, tá? Quem governava o povo mesmo através desses homens era Deus. Então nós chamamos esse governo de governo teocrático, tá? E o governo posterior seria o governo monárquico, ou seja, um governo humano. Não sei se sabe que esses acontecimentos específicos vai envolver, primeiro, a conquista e a ocupação da terra de Canaã. Vocês sabem que Moisés vai ser reprovado. E Deus então vai escolher Josué e vai incumbi-lo dessa missão, tá? De conquistar a terra de Canaã aí e levar o povo a essa conquista fantástica. Segundo, o surgimento da monarquia teocrática. Então vamos entender que Deus aqui está governando o povo. E logo posteriormente, ali no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, nós vamos ver essa transição acontecendo do governo teocrático para o governo monárquico, ou seja, o povo vai querer um rei humano. Então Saul ali vai ser o primeiro rei humano e o primeiro rei de Israel, tá bom? Nós vamos ter também um reinado dividido, nós vamos ter acontecimentos que vão contar também quando o reino é dividido, ali no reinado, sob o reinado de Salomão, devido à desobediência de Davi. Deus então vai rasgar o reino e vai dividir as 12 tribos. Nós temos quarto, a ruína e o renascimento, ou seja, a queda de Israel e também o levantamento dele, quando Israel também é restaurado. Enfim, resumindo aqui nesse ponto, altos e baixos de Israel, tá? Então isso aqui é importante nós entendemos. Professor, e quais são esses livros históricos? Vamos só dar uma relembrada aqui. Praticamente todos sabem quais são, mas vamos relembrar, não faz mal para ninguém. São 12 livros ao total, tá? Que são eles Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Esses são os 12 livros históricos que narram a história de Israel que nós iremos trabalhar, tá bom? Outra coisa que você precisa entender, os períodos. Professor, e sobre esses períodos? Então nós temos aí o primeiro período teocrático, que engloba aí 330 anos, que são os livros anteriores, tá? Chamados aí, compostos pelos livros de Josué, Juízes, Ruth. Então nesse período aí que engloba aí de 100, 1000, aliás, 1405, perdão, a 1075 a.C., então nós vamos entender que nesse período aqui Israel está sob a liderança direta do Eterno, ou seja, nós temos aqui uma teocracia, viu? Teocracia, Deus governando. Nós temos também o segundo período, que é o período teocrático monárquico, de 984 anos, tá? Vai englobar 984 anos aí, composto pelos livros que tratam da ascensão, divisão e a queda de Israel e de Judá, tá? Que é o primeiro, segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis e primeiro e segundo livro das Crônicas. Nesse período é cerca de 1070 a 586 antes de Cristo, tá? Israel está sob a liderança nesse momento aqui direta dos seus representantes régios, obedientes a Deus e à Torá, ou seja, estão sob a liderança dos juízes, tá? Importante você entender esse período aqui. Segundo período, onde os juízes estão governando. Terceiro período, pós-cativeiro, tá? Aqui já engloba já depois do cativeiro. Em 105 anos, vai englobar 105 anos.
Os livros de Esdra, Neemias e Esté são obras que descrevem esse período de disciplina e repartição dos israelitas. De 537 a cerca de 432 a.C. São chamados também pós-cativeiros babilônicos. Por quê, professor? Vamos entender uma coisa aqui. Primeira coisa que você tem que entender: Esté, Esdras e Neemias são livros que foram escritos pós-cativeiro babilônico. Depois dos 70 anos que o povo ficou na Babilônia, eles vão ser libertados debaixo do decreto de Ciro, tá? Que é ordenado e usado por Deus. Esses 3 livros aqui são pós-cativeiro. Quando eu digo pós, eu digo posterior, tá? Sempre que eu digo pré, eu digo antes. Pós, depois. Então foram livros históricos também, são incluídos nos livros históricos, e foram escritos pós-cativeiro, depois dos 70 anos, tá bom? E narram também história e acontecimentos sobre Israel. E nós iremos trabalhar livro por livro. São 12 livros, então o negócio vai arrochar, tá bom? Então era isso, queria fazer essa pequena introdução para vocês. Os livros históricos contam a história de Israel, da monarquia, do governo teocrático, do governo monárquico, da ascensão, da queda, de altos e baixos de Israel. E tenho certeza que vai ser bem esse conteúdo, tá bom? Fique na paz do Senhor, fui e até a próxima.